Olá advogado, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está assistindo esse vídeo é porque você quer saber mais informações sobre a SLU, sobre a Sociedade Limitada Unipessoal. Eu sou Eduardo Sodré, eu sou contador especialista na área jurídica e eu ajudo advogados, assim como você, a sair da informalidade, comprovar renda e, principalmente, pagar menos impostos dentro da lei. A SLU, ela nada mais é do que uma natureza jurídica para a constituição de um CNPJ. Ela foi atribuída desde 2017 para os advogados não terem mais a necessidade de ter um sócio para fazer a constituição da empresa. Ou seja, você hoje pode abrir uma sociedade limitada unipessoal de advocacia sem a necessidade de ter um sócio. Essa empresa, ela é registrada na OAB do seu estado, ela segue as mesmas regras, as mesmas leis, do provimento 169 de 2015, ou seja, você não pode ter mais do que uma empresa em cada estado, você vai ter o número da OAB-PJ para essa empresa, você vai estar isento de fazer o recolhimento da anuidade da OAB, porém não pode esquecer que ela vai ser uma empresa normal como qualquer outra. Você não pode esquecer que você, no início da juntada de documentos, você precisa já subestabelecer poderes para a sua pessoa jurídica representado pela sua pessoa física, porque a empresa, o CNPJ, ele não tem as atribuições jurídicas de um advogado, então você vai já informar no início da petição, da juntada de documentos, a procuração do seu cliente, subestabelecendo poderes para a sua PJ e para a sua PF e já orientando ao juízo que não deve haver nenhum tipo de retenção, porque a empresa do Simples Nacional ela está isenta de retenção. A empresa, a SLU, ela não deixa de ser uma empresa então tributada e regida pelo Simples Nacional e na maioria das vezes. Você vai pagar 4,5% de impostos no Simples Nacional referente às notas fiscais que você emitir. Então, se você emitir uma nota de R$10 mil, você vai emitir 4,5% de imposto de R$10 mil, sempre vencendo no dia 20 ao mês subsequente à emissão da nota fiscal. Você não pode esquecer também que tem uma obrigatoriedade de fazer o recolhimento do INSS através do Prolabore, que nós aconselhamos muitas vezes a fazer sobre um salário mínimo e com isso o restante de toda a tributação ser isenta do imposto de renda para fazer a distribuição de lucros para a sua PF. Então o advogado, mesmo ele recebendo lá acima da isenção, nós vamos tributar, levar a tributação apenas um salário mínimo e o restante tudo isento do imposto de renda. Escritório. Se você ainda atua na pessoa física, você pode estar deixando dinheiro na mesa com todas essas informações que eu te passei. Então, olha, eu deixei na descrição desse vídeo um link para você preencher um formulário para mim e agendar 30 minutos de consultoria gratuito comigo para que eu possa te orientar qual é a melhor opção para você, se é seguir na pessoa física ou seguir na pessoa jurídica ou como que nós podemos fazer uma estratégia para você pagar menos impostos dentro da lei. Então, olha, clica aqui embaixo e fala diretamente comigo. Uma outra questão que você deve levar em consideração também é que você, como advogado, você mesmo pode fazer a abertura da sua empresa, mesmo que você não queira contar com uma assessoria contábil para fazer a constituição do seu CNPJ. Mas é imprescindível que você tenha um contador te auxiliando. Isso é uma imposição do nosso Código Civil que toda empresa precisa ter um contador técnico responsável perante a Receita Federal. Porém, muito mais do que uma mera obrigação legal, você sabe que o contador é o profissional mais qualificado para ajudar o empresário. O advogado, ele tem que ter em mente que, a partir do momento que ele abre uma empresa, ele passa a ser um empresário de serviços jurídicos. Então, ele deve pensar em formalizar e profissionalizar cada vez mais a sua empresa. E o contador é o profissional mais indicado para fazer isso. Também por conta das inúmeras obrigações acessórias que a sua empresa vai estar incumbida. Então, quando você vai fazer a abertura da sua empresa, após a obtenção do CNPJ, você tem 30 dias para dar entrada no Simples Nacional e pedir o alvará de funcionamento junto à sua prefeitura. Se você perder esse tempo, a sua empresa não vai ter mais o enquadramento do Simples Nacional e a economia tributária que eu falei aqui nesse vídeo, você passa a não ter. Um outro ponto importante é que todas as prefeituras e também o próprio Simples Nacional existem multas por atraso nas entregas das obrigações acessórias. Mesmo então que a sua empresa esteja sem faturamento, você precisa de um contador para te assessorar mensalmente, cumprindo com essas obrigações junto à prefeitura e também junto à Receita Federal através das obrigações do Simples Nacional. E lembrando, em 31/12
é necessário, é obrigatório o encerramento anual do seu balanço. E o único profissional habilitado para assinatura do balanço hoje é uma atribuição exclusiva de um contador. Nos meses que a sua empresa não tiver faturamento, você não vai ter custo, você não vai ter que pagar imposto do Simples Nacional porque ele é uma porcentagem sobre as notas que você emite. Se você não emitir nota, então não vai ter custo tributário. Se você não emitir nota, significa que você não laborou, então também não vai ter o INSS, ou seja, você também não vai pagar o seu previdência sobre o Prolabore porque não vai ter recolhimento de Prolabore aquele mês. Quais seriam os custos mensais? Então, basicamente, os meses que você não tiver faturamento, você vai ter o custo apenas com uma assessoria contábil. Mas olha, você quer saber de fato o quanto que você economiza de impostos, saindo da pessoa física, se formalizando direto na pessoa jurídica? Então, olha, eu gravei um outro vídeo aqui para você para falar exclusivamente sobre a tributação da SLU no Simples Nacional para você, advogado, pagar menos impostos dentro da lei.